Muito boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo nesta noite com o livro de Hebreus, na continuidade do nosso estudo de panorama do Novo Testamento. Na semana passada nós estudamos o livro de Filemon e há uma carta de Paulo, mais pessoal, e hoje nós vamos estudar a carta aos Hebreus. Carta esta que já inicia o estudo com uma certa polêmica, porque muitos já devem ter ouvido, não se sabe ao certo quem escreveu essa carta. Alguns defendem a autoria de Paulo, visto que há muitas características dela que se assemelham a outras cartas de Paulo, mas também há muitas diferenças e por isso não é confirmada a autoria do apóstolo Paulo nesta carta, Então, nós não sabemos exatamente quem foi o autor. Então, já é um desafio para nós esta carta, uma carta que é extremamente urgente, a leitura, o estudo, o conhecimento dela para nós cristãos de hoje, como foi para os cristãos que a receberam quando foi escrita, e por isso nós não temos dúvida de que ela faz realmente parte do cânon e é um texto importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos abençoe na condução desse estudo. Senhor Deus, amado Pai que está no céu, Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tem levantado para pregar sobre o Senhor, que o Senhor nos tem levantado para falar de Ti, meu Deus, para anunciar o Teu Evangelho. Ó Deus, por favor, levanta mais homens e mulheres, Senhor, crianças, para anunciarem o Teu Evangelho. Que a Tua verdade, Senhor, seja pregada onde quer que nós estejamos, que nós sejamos luz, meu Deus, que nós não nos envergonhemos de anunciar o Evangelho, que é a salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que nós estejamos imbuídos de viver a fé em Ti, que, Senhor, nós sejamos realmente corajosos, não sejamos, Senhor, inibidos pelo status quo, mas que tenhamos ousadia para pregar o Teu Evangelho, para viver o Teu Evangelho, para viver, Senhor, a nossa fé e pela nossa fé, como viveram aqueles homens e mulheres relatados aqui no livro de Hebreus, na Galeria da Fé. Que nós, Senhor, sejamos homens, mulheres, crianças, colocadas por Ti, Senhor, nesta galeria especial da fé, que queremos pensar que o Senhor tem escrito aí, tem contigo em algum lugar no reino. Ó Deus, que nós sejamos considerados servos fiéis e recebamos de Ti um dia o servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Muito obrigada por cada oportunidade que o Senhor nos tem dado, de falar, de estudar, de aprender, de ouvir da Tua palavra. E hoje, Senhor, que o que vamos dizer aqui, que vamos falar aqui, seja somente aquilo que o Senhor quer, que o Teu povo ouça, que o Teu povo aprenda. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém, amém. Então, irmãos, como nós já falamos, esse texto, esse livro, a Carta de Hebreus, ela faz parte não mais das cartas paulinas, mas agora ela faz parte das chamadas cartas gerais no Novo Testamento, porque nós temos essa divisão, as cartas paulinas e as cartas gerais são cartas escritas por outros autores. No caso aqui, Hebreus, então, faz parte das cartas gerais. E como já mencionei anteriormente, não é conhecido o autor desta carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que pode ter sido Apolo, Barnabé, Lucas, Felipe, Clemente de Roma, Silvano, Priscila e Áquila. Então, as possibilidades são inúmeras sobre o autor desse texto. O que é certo, meus irmãos, é que este autor, ele ou ela, esta pessoa, conhecia a perseguição sofrida pelos hebreus convertidos. Essa pessoa fazia parte, provavelmente, do círculo de liderança
da igreja de Cristo, da igreja da primeira igreja, da igreja antiga. Ele tinha, ou ela, essa pessoa tinha um bom conhecimento, um grande conhecimento, um profundo conhecimento do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco, daquilo que os judeus conhecem como a Torá. Essa pessoa também sabia escrever em linguagem grega, então ela dominava a cultura helenística, né? Ela tinha conhecimento, inclusive, da Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento. Esta pessoa também entendia plenamente a obra do Senhor Jesus Cristo. Era um irmão, uma irmã nossa, alguém que foi levantado por Deus para escrever tão profundo estudo com conhecimento vindo de Deus para as nossas vidas. E não era importante saber quem foi essa pessoa, né? Independente de saber quem escreveu, sabemos que o autor maior, né, como todas as outras cartas, é o próprio Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, independente do homem, da pessoa que Deus usou para escrever à mão, para ditar, colocar, né, em palavras o texto foi primeiramente produzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, não sabemos quem é o autor desta carta. E também não se tem uma posição definida de para quem ela foi escrita. O consenso é que ela foi escrita para crentes vindos do judaísmo, crentes judeus. E por isso o nome Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Mas onde esses hebreus moravam, não se sabe. Pode ter sido em Roma ou Jerusalém. Crentes em Roma ou Jerusalém, crentes judeus vindos do judaísmo daquela região e que estavam fracos na sua posição, tentados a desistir da sua fé. E por isso a carta traz várias exortações que nós vamos inclusive ver aqui hoje, né? Então, o texto é escrito para cristãos judeus. Ela foi escrita também de Roma ou de Jerusalém, não se sabe ao certo, uma vez que não se sabe quem escreveu a carta, não se sabe ao certo o local que a pessoa estava. E o texto-chave, o versículo escolhido para ser o texto-chave neste nosso estudo, que é baseado primeiramente na palavra de Deus e seguindo a revista Conheça o Novo Testamento, da editora cristã evangélica, é o versículo 6 do capítulo 8. Hebreus, capítulo 6, verso 8. E nós vamos ler. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a partir desse texto, que é o texto-chave, nós já podemos perceber um pouco o propósito do livro, que é, na verdade, trazer à memória daqueles cristãos judeus que Jesus Cristo é superior. Já ele vai demonstrar, primeiramente, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, a superioridade de Jesus Cristo em relação ao sumo sacerdote, ao sacerdócio em si, e a superioridade de Cristo em relação até às alianças que Deus havia feito com o povo, né? Uma nova aliança que será feita em Cristo. Então, hoje você pode estar pensando assim, mas quem vai comparar Jesus? Jesus é incomparável, mas nós vemos sim Jesus, alguns que não creem como nós, né? Comparando Jesus, e naquele tempo os próprios cristãos estavam na dúvida sobre a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, e por isso foi necessário que se escrevesse o texto. Então, irmãos, nós queremos pensar sobre essas três coisas aqui, esses três passos. É necessário que nós saibamos que Cristo é superior, e em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, da criação, Cristo é superior. E que responsabilidade isso traz para mim como cristão? Então, que isso seja produzido em nós também um desejo de desfrutar
cada vez mais dessa plenitude de Cristo, né? Da plenitude que é entender que Cristo é superior a tudo, vivendo uma vida digna para Ele e por Ele. E demonstrar também no nosso comportamento um viver que testemunha a superioridade de Cristo. É isso que eu quero desafiar, gostaria de desafiar os irmãos. Aqui nós, como cristãos, vivamos uma vida que testemunhe da superioridade do Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Hebreus, ele é um comparativo, né? Ele vai trazer para nós, se você for lendo o livro de Hebreus, você vai ver muitas citações do Antigo Testamento, muitas citações especialmente da Torá. Alguns chamam o livro de Hebreus, inclusive, de Levíticos do Novo Testamento, porque ele traz a lei de volta, no sentido de mostrar para nós que hoje é uma nova aliança, não mais aquela lei do Levítico, mas a nova aliança que é feita em Cristo e a doutrina da superioridade de Cristo. Então, temos aqui agora o esboço sobre o livro de Hebreus, né? Como esse livro pode ser dividido. Ele tem 13 capítulos e ele, então, é dividido em duas partes maiores, a parte de doutrina e a parte de disciplina. Na parte de doutrina, nós podemos ver a superioridade da pessoa de Cristo, a sua majestade, nos capítulos 1 a 4. E nos capítulos de 5 a 10, a superioridade da obra de Cristo aqui. No sentido da disciplina, nós vamos ver como a vida de Cristo é superior em relação aos ministros, as pessoas que já viveram também, né? E isso tudo vai ficar dentro da supremacia de Cristo no âmbito geral. Se fôssemos dizer o livro de Hebreus em uma sentença, nós diríamos, Hebreus, a carta aos Hebreus, anuncia a supremacia de Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus. Então, os irmãos vão ouvir muito falar neste estudo sobre a supremacia, sobre ele estar em primeiro lugar, sobre ele ser maior do que os outros. Essa epístola, como nós já falamos, é direcionada a um grupo de hebreus que estavam passando por perseguições por causa da sua fé e talvez estavam desertando por causa da dureza das perseguições. Não era, irmãos, uma perseguição, eu penso, como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que, como nas Olimpíadas, se faz uma abertura de Olimpíadas e se coloca um quadro, uma imagem que pode trazer para nós cristãos desconforto. Não era esse tipo de perseguição. Era uma perseguição muito mais acirrada mesmo. E as pessoas estavam se desanimando com a perseguição. No capítulo 10, versos 32 a 34, nós lemos o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então, depois de iluminados, quando vocês se converteram, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E aí continua no verso 25. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. 35, perdão, irmãos. Ela tem seu galardão. Então, o livro de Hebreus está aqui exortando aos irmãos que permaneçam firmes, apesar da perseguição, né? Apesar daquilo que está acontecendo, e vai tentar provar a esses cristãos judeus a verdadeira essência de Cristo. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: olha, vale a pena, vale a pena todo esse sofrimento, porque Cristo é superior a tudo. Hebreus para hoje, né? O que a gente pode, dessa parte que nós já falamos aqui, o que a gente pode trazer? Mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa claro quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus. E nós, quanto nós temos nos esforçado para conhecer a palavra de Deus? Tem um texto que eu sempre falo aqui para os irmãos e falo sempre para mim mesma. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que está escrito lá
no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. E outro texto que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Para mim são dois textos que se complementam mutuamente, porque eu não quero perecer por falta de conhecimento. Na semana anterior eu falava lá na nossa classe que nós podemos estudar a Bíblia, ter a Bíblia nas mãos e usá-la de duas maneiras. Uma, nós podemos ler para fruição, para o nosso prazer, e isso deve acontecer no nosso momento devocional, mas precisa, irmãos, haver também um momento de estudo, quando eu me debruço nas Escrituras e eu busco concordâncias, dicionário, outros textos teológicos que vão me ajudar a compreender. Busco o professor da escola bíblica, busco o meu pastor para tirar as dúvidas que eu não sei. E isso é me aprofundar e conhecer mais e mais da palavra. Quanto você tem conhecido da palavra? Eu gostaria de desafiar você a, com prazer, estudar a palavra do Senhor. Então, estudando a superioridade de Cristo em Hebreus, né? Nós já vimos que é o tema maior desta revista, dessa epístola, e nós vamos mostrar aqui para os irmãos em que aspectos, em que áreas Cristo é superior. Então, primeiramente, a superioridade da pessoa, da própria pessoa de Jesus Cristo, no capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho, né, alguns textos, não todos os que estão aí, mas vamos ler alguns. Capítulo 1, verso 5, nós vamos ler. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos profetas, na verdade, verso 3, eu quero ler antes do 5. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o texto começa falando, Hebreus capítulo 1, começa falando que Deus falou através de muitos profetas. Mas aí ele vem e diz, falando sobre Jesus Cristo, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele não é simplesmente alguém que fala por Deus, mas ele é a expressão exata do ser. Ele não é uma cópia, ele é como se ele é o ser é a essência. Isso significa que ele é o próprio Deus, porque ele tem a natureza de Deus. Então, se ele tem a natureza de Deus, ele é o próprio Deus, e por isso ele é superior aos profetas. Ele não é simplesmente um profeta, ele é o próprio Deus. Cristo é também superior aos anjos, também em sua natureza. Verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Deus fala dessa forma a Jesus Cristo. Ele diz a Jesus Cristo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas a Bíblia aqui ele está perguntando, para quem mais ele diz isso, né? Para quem mais ele diz isso, senão para Jesus Cristo? Ele não diz a nenhum anjo. Os anjos são importantes para Deus. Sim, são importantes. E tinham uma grande importância na cultura judaica por ter esse papel de mensageiros, né? Que eles anunciaram ao próprio Moisés. Então, havia uma tradição na cultura judaica que dizia que as tábuas dos 10 mandamentos foram entregues a Moisés por anjos. Então, daí a importância dos anjos para os judeus. Mas ele está dizendo aqui, para qual anjo Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Isso nós vamos encontrar esse texto escrito em Salmo, capítulo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui em forma de profecia, falando no livro dos Salmos. Então, ele está mostrando aqui para os seus os destinatários desta carta que Cristo é superior aos anjos em sua natureza. Ele também é superior aos anjos em sua humilhação. Olha que contraste, né, irmãos? Em sua humilhação e em sua glória. A humilhação era importante. Ele precisava primeiro cair para se levantar em glória. E foi o que aconteceu com Cristo, né? Deus permitiu que Cristo fosse mordido pela serpente. Nós sabemos que a morte foi essa parte da humilhação aí, né? Em Hebreus, capítulo 1 e verso 14,
verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Aqui, irmãos, nós estamos vendo a glória, né? Quando Deus lhe dá a glória completa aí. Não, a anjo nenhum foram sujeitadas todas as coisas. Somente a Jesus Cristo. Porém, ele somente teve essa posição de estar em glória com Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, no verso 6, ele diz assim, ó, antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que eu visites, fizeste-o por pouco menor que os anjos. Então, parece um contraste, né? Mas não é, era esse o propósito de Deus. Primeiro, Deus fez Jesus Cristo homem, que é menor do que os anjos, mas depois coloca esse próprio Jesus Cristo em posição superior a todas as coisas, dando-lhe o poder, sujeitando a ele todas as coisas, como nós vemos também na carta de Paulo aos Colossenses. Nesse sentido também, Cristo é superior aos anjos em seu propósito. No seu propósito, ele é superior aos anjos. Nós vamos ver no versículo 18 desse mesmo capítulo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então havia um propósito nisso tudo que Deus permitiu que acontecesse com Jesus Cristo. Porque ele, vindo como homem, é possível que nós digamos aos outros, olha, ele passou por isso, ele sabe o que é isso, ele nos conhece porque ele esteve aqui. Então, é a forma que nós temos de mostrar para as pessoas que estão conosco que Jesus Cristo entende aquilo que nós passamos, né? O propósito dele nos mostrar que ele pode nos socorrer quando nós somos tentados, porque ele também foi tentado. Cristo é superior a Moisés em sua natureza. Capítulo 3 e verso 3. Cristo é superior a Moisés em sua natureza. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ele está fazendo uma comparação aqui entre aquele que constrói e aquele que é o dono da casa, né? Então, Jesus Cristo tem maior honra do que Moisés, porque ele é o próprio Senhor da construção. Ele não é simplesmente aquele que construiu. Em natureza, ele é o próprio Filho de Deus, ele é o Senhor da construção. A obra de Cristo é superior. Não somente a pessoa de Cristo é superior, mas a sua própria obra é superior. Cristo é superior em relação ao sacerdócio, nas suas qualificações. Ele tem muito maiores qualificações do que os levitas, né? Aqueles que vinham da geração de Levi. Capítulo 4, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele é da ordem de Melquisedeque. Se nós lermos no mesmo capítulo 7 e versos 1 e 6 do capítulo 7. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui nós vamos pensar em uma coisa, irmãos. O sacerdócio de Arão foi estabelecido pela lei lá depois do Êxodo, né? Quando o povo saiu do Egito. E os irmãos vão se lembrar que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque muito antes disso, né? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque
aqui fala um pouquinho, né? Quando ele teve a vitória, quando voltava da matança dos reis, e ele pegou e entregou o dízimo a Melquisedeque. E o que a gente vai interessante disso aí é que a Bíblia não se preocupa em esclarecer quem é esse Melquisedeque. Ele aparece na história e ele não nos é apresentado sua genealogia, de onde ele vem, quem é seu pai, sua mãe, quanto tempo dura essa história, né? Gênesis capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, a única referência que nós temos aqui da origem de Melquisedeque é que ele era rei de Salém e que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, é a este Melquisedeque que Jesus Cristo é comparado, no sentido de que ele é da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão, da ordem de Melquisedeque. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa parte, no versículo 3 do capítulo 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, o ministério sacerdotal de Cristo, a ordem sacerdotal de Cristo é superior à ordem de Abraão. Versículo 6 do capítulo 7. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Então, a Abraão foi dada uma promessa de Deus. Abraão era considerado, né, até hoje, pelos judeus, ele é considerado, né, o pai deles, e a própria Bíblia diz que assim o é, mas a Bíblia coloca, o texto bíblico, e aqui em Hebreus coloca Melquisedeque numa posição superior a Abraão, porque Abraão deu o dízimo, levou o dízimo até Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque. E compara Jesus a Melquisedeque, então, colocando então Jesus numa posição superior a Abraão. Versículo 7 do capítulo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E aqui ele diz, e Jesus é ainda maior do que o próprio Melquisedeque. Cristo é superior em sua aliança. Em Hebreus capítulo 8, ele é superior, a aliança que Cristo faz é superior. Vamos ler os versos 1 a 6 do capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que se oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra, olha aqui, isso é importante, ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, é o versículo-chave, inclusive, do livro, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a natureza da aliança e o próprio ministério de Cristo é superior. É superior em sua dimensão. A aliança feita através de Cristo, feita em Cristo, é superior em sua dimensão. Versículos de 7 a 13. No versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira.
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então fala aqui da nova aliança mais importante do que aquela firmada com Abraão e com o próprio Davi. Nós sabemos também que existiu a aliança abraâmica, a davídica, que foi cumprida em Cristo, e nova aliança, então, feita em Cristo. Cristo é superior no seu sacrifício. Em seu ministério sacerdotal, ele é o próprio sacrifício. O sacrifício de Cristo, então, é um sacrifício completo. Versículo 11 e 12 do capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, irmãos, hoje não é mais necessário o sacrifício de sangue, porque Cristo já se deu a si mesmo por nós, é suficiente. O único sacrifício que Deus exige de nós agora é que o nosso sacrifício o nosso sacrifício de culto racional, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a adoração, é o viver em Cristo, é esse o único sacrifício que ele exige de nós. E a sua promessa também cumprida em Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Versículo 22. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, Cristo derramou o seu sangue por nós. E por isso é muito importante a sua morte e morte de cruz, né? A superioridade da vida em Cristo, da nossa vida em Cristo, de como nós podemos viver em Cristo, né? A fé, a esperança e o amor, que como já falava o apóstolo Paulo, o autor aqui de Hebreus, traz também para nós. Vamos ler os textos que aqui são trazidos. Hebreus capítulo 11, versos de 1 a 12. Verso 1 ao 12, 3, fala da fé, né? Eu não vou ler o capítulo todo, os irmãos depois podem ler. Alguns já conhecem, aqui está vista a famosa galeria da fé. O versículo 1 somente eu vou ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2 e 3. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. O amor, Hebreus capítulo 6 e verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Versículo capítulo 10 e verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E capítulo 13 e verso 1. Eu vou te chamar de ações, né? Porque são substantivos aqui, não são verbos, mas eu entendo como ações que nós precisamos tornar. A ação da fé, a ação do amor, a ação da esperança, né? Eu poderia dizer como confiar, amar, e eu vou neologizar aqui, esperançar. 13:1. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então a fé é importante, o amor é importante, e nós sabemos já, porque já estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz que o amor é o mais excelente de todos. E a esperança, Hebreus capítulo 3, verso 6, a esperança é o que também nos move enquanto nesta vida, né, irmãos? A esperança da vinda de Cristo, a esperança de um dia estarmos com o Senhor, a esperança de que Ele
está cuidando de tudo, a esperança, a certeza, na verdade, de que Ele é soberano e a esperança de que Ele fará o que é melhor para as nossas vidas. 3 e capítulo 6. 3 e verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Também o versículo 11 desse mesmo capítulo. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 18 ainda, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha aí, ó. Nós não queremos ser esses que não entrarão no descanso do Senhor, porque nós temos fé e mantemos a esperança. Você tem fé? Fé que Cristo é o Senhor de tudo? Fé que Cristo é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés? Fé que Deus está preparando um lugar para nós? A esperança de que um dia estaremos com o Senhor? Essas ações nos movem para diante, para o encontro do Senhor. Versículo 19 do capítulo 7. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. O que nós podemos aprender então, irmãos, para a nossa vida de hoje, na nossa vida cristã hoje? A superioridade de Cristo deve nos estimular à maturidade cristã. Nós precisamos, meus amados irmãos, deixar de ser meninos, inquietos, sendo balançados por todo o vento de doutrina, levados para aqui e para acolá. Nós precisamos ter firmeza da nossa fé em Cristo. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos, anunciar o Evangelho e, mais do que anunciar com palavras, anunciar com a nossa vida. Gostaria de trazer agora para os irmãos algumas exortações que o autor aos Hebreus traz para nós. Ele fala contra a negligência. No capítulo 2, versos de 1 a 4. Muitos de nós, às vezes, estamos sendo negligentes na nossa vida, negligentes no anunciar o Evangelho, negligentes na nossa maneira de viver. E ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, devemos ter firmeza e viver de acordo com aquilo que nós cremos. Ele fala veementemente contra a desobediência. Os textos que eu li agora há pouco no capítulo 4. O desobediente não entrará no descanso, irmãos. Não é que eu creia que nós vamos perder a salvação. É porque se você vive em desobediência, é preciso questionar se você está em Cristo. Porque quem está em Cristo procura obedecer. Se a sua vida é desobediência, é aquilo que Deus quer de você, questione-se se você realmente está em Cristo. Ele fala contra a imaturidade no capítulo 4, versículo 14 a 16. Porque não nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se, meu amado irmão, achegue-se confiadamente, com fé, com confiança de que o Senhor é suficiente, de que Cristo é suficiente, de que Ele é superior a tudo, de que Ele é Deus, Ele é o verdadeiro Deus. E Ele te conhece e Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Exortação contra a rejeição. Se você fica deliberadamente na imaturidade, se você não cresce, se você está ali só tomando aquele leitinho, né? Permanece um bebê em Cristo a vida toda, você vai também sofrer a disciplina espiritual. Vai haver disciplina espiritual em vez do crescimento esperado. E aí, então,
o autor aos Hebreus está nos exortando contra a rejeição. No capítulo 5, a partir do versículo 11. Esses cristãos que não tinham progredido, eles estavam ali, né, tomando leitinho do alimento, não estavam prontos para o alimento sólido. No versículo 12 do capítulo 5, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, irmãos, eu não tenho outra forma de dizer isso senão repetir o que eu já disse aqui. Precisamos ler a palavra do Senhor mais, precisamos estudar mais a palavra do Senhor. Não só vir à igreja no culto de domingo pela manhã, ouvir a mensagem e ir embora e achar que aquilo ali é suficiente para você viver uma vida cristã. Não é, irmãos, não é. O culto de domingo pela manhã, ele é para nos estimular, para nos desafiar a estudar mais. Eu, como professora da escola bíblica, me sinto desafiada a desafiar, a instigar os irmãos a estudar e a conhecer mais. Porque a gente precisa conhecer o que está escrito neste livro, porque somente através dele nós podemos conhecer Deus e discernir se as experiências que nós temos estão realmente vindo dos céus. Porque quando nós estivermos maduros espiritualmente, nós poderemos discernir se aquilo que nós vemos e ouvimos é verdadeiramente do Espírito Santo de Deus. Contra o desprezo é a quinta exortação. O perigo da rejeição deliberada de Cristo e das responsabilidades da nova aliança. Quanta gente tem rejeitado Jesus Cristo? Quantas pessoas que até ouvem a mensagem? Quantos têm sido criados no Evangelho e ao chegarem na idade adulta dizem, eu não quero viver isso. Isso é viver essa prisão, viver desse jeito. E a gente tem ouvido muitos nossos filhos abrindo mão de viver uma vida em Cristo. Por que, meus irmãos, não têm conhecido a palavra? Não conhecem o verdadeiro Deus, não sabem quem é Deus e não sabem porque não procuram saber. Eu não estou aqui dando responsabilidade aos pais, não. São as responsabilidades de cada um, porque já adultos nós pais não temos mais responsabilidade, mas nós precisamos inculcar realmente os nossos filhos, dar-lhes ensiná-los a ter prazer na lei do Senhor, para que quando adultos eles continuem sendo alimentados e sintam sede da palavra de Deus, como o salmista Davi já dizia, né? E ele faz também uma exortação contra a acomodação. Eu sinto como se nós hoje estivéssemos vivendo nesta zona de conforto aí, né? Neste lugar de acomodação, de não dizer nada, não mexer com nada e simplesmente deixar o carro passar. E o autor da carta aos Hebreus, ele chama a nossa atenção em relação a isso. Hebreus capítulo 12, nos versos 12 a 17. Hebreus 12, 12 a 17, se você está com a sua Bíblia na mão, eu espero que sim. Se você pode, né? Se você está ouvindo e fazendo alguma coisa, depois você pode também fazer isso. 12 a 17. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse
buscado. Esse exemplo de Esaú é interessante porque, né, eu acho que ele não pensou muito bem, ele estava com fome e disse, não, tudo bem, Jacó, vá lá, tome aí a primogenitura, eu quero só um prato de lentilha quente. E às vezes é esse prato de lentilha quente que nos faz abdicar da responsabilidade com o Senhor. É uma cama quente no domingo à tarde, é um feriado de prazer, de descanso. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas e não são. Você pode, não é uma regra que você tem que estar na igreja todo domingo, nem você vai perder a salvação, nem vamos perder salvação por não estar. Mas nós estamos, meus amados irmãos, nos acomodando, deixando que as coisas dizem o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem, e estamos ficando acomodados. O livro de Hebreus, portanto, é fundamental para que nós deixemos essa vida de acomodação, de negligência, de imaturidade de lado, né? E que busquemos a experiência de fé, de confiança, de esperança em Cristo, tanto no conhecimento dele, de quem ele é, de como ele faz, do que ele pode fazer por nós e conosco. Não deixe de lado, meu amado irmão, nenhum desses aspectos da nossa vida em Cristo. A fé, a esperança, o amor, o estudo da palavra, o viver em Cristo, porque é importante. No capítulo 11, então, irmãos, nós temos a galeria dos heróis da fé, que nos encorajam a viver uma vida santa. Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver lá Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, os pais de Moisés, o próprio Moisés, Israel e tantos outros, os heróis anônimos. Se a Bíblia fosse escrita hoje, nós poderíamos ver tantos outros nomes que poderiam ser acrescentados a esta galeria de heróis da fé. E como eu orei no início, né? Meu desejo que se existe em algum lugar essa galeria sendo acrescentada, que o meu nome pudesse ser ali colocado. Então, Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Queria que os irmãos abrissem aí, para que a gente possa ler junto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu gostaria de desafiar os irmãos a extrair para a sua vida princípios, né, desse texto de Hebreus capítulo 12 e voltando também para a galeria da fé, extraia princípios para a sua vida, a partir da vida dessas pessoas, a partir desse texto lido agora no capítulo 12, que vão lhe dar uma condição de viver a vida, uma carreira de fé, de esperança, de amor. Que princípios nós podemos tirar desses aí? Vamos pensar então que o nosso Cristo é superior a qualquer coisa e a qualquer pessoa. A sua pessoa é superior, a sua obra é superior, o seu sacerdócio é superior, o seu ministério é superior. Tudo nele é superior. Então, porque ele é superior, a nossa vida com ele é superior. Pode parecer que não, amados, você que está me ouvindo. A olhos humanos pode parecer que não é tão bom quanto quem está vivendo de outra forma. Mas eu tenho certeza, eu já tenho 54 anos de idade, a maioria deles vividos ao lado de Cristo. Não me arrependo um minuto sequer. E posso dizer pela minha experiência, é melhor viver com Cristo do que estar longe dele.
E.F. Scott nos fornece uma bela conclusão dessa epístola. No cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva. Judeus e gentios devotos de todos os credos e filosofias verão suas diferenças reconciliadas nesta nova mensagem, que reúne em si todas as mensagens enviadas aos homens por Deus. Embora no mundo de hoje haja muita gente contestando, nós não podemos deixar de pregar a verdade. E a verdade que nós cremos e entendemos é que Cristo é superior. As pessoas podem não querer ouvi-la, mas Cristo é superior. Assim sendo, a Epístola aos Hebreus toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. E no mundo, irmãos, em que não existe absolutos, é difícil que nós preguemos que Deus é absoluto, que a verdade é Cristo, que não é uma das verdades, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Que o Senhor nos abençoe. Pai querido e amado, muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor, que a Tua palavra ache lugar nos corações. E, Senhor, por favor, que esta verdade, Senhor, seja entendida por tantos quantos ouvirem este estudo hoje, que Jesus Cristo é superior, que a vida em Cristo é superior, que viver contigo é muito melhor, porque, Senhor, Tu és o Deus, o único Senhor. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém.